Bom, vamos a isso. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula aberta. Desta feita, o nosso convidado, o Dr. Joaquim, juiz de família e menores da comarca de Mafra, e vamos dar início a esta aula na temática de justiça restaurativa, as intervenções assistidas e as intervenções assistidas por animais. A segunda parte, a primeira parte decorreu na segunda-feira e foi uma primeira parte maravilhosa, como sempre é ter o privilégio de ouvir o Dr. Joaquim a partilhar o seu conhecimento. Desejo a todos uma boa aula e caso tenham algumas perguntas, uma vez que o bate-papo está disponível, uma vez que os vossos microfones estão desativados, estaremos aqui para acompanhar as vossas questões e no final também estaremos disponíveis para esclarecer alguma questão. Boa aula, muito obrigado, Dr. Joaquim, uma vez mais pela sua disponibilidade. Ora, muito boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, cumprimento toda a gente. Na segunda-feira falamos um pouco mais sobre o que estava subjacente às intervenções e agora vamos passar um pouco mais sobre o protocolo, vamos falar hoje sobre o protocolo e depois aqui incluir onde é que as intervenções com os cães, as intervenções nas terapias ocupacionais com cães aparece dentro da equipa e do protocolo. Eu agora vou tentar então compartilhar o PowerPoint. Está a passar? Está ótimo. Está? Pronto. Voltamos sempre aqui, o título é a justiça contenciosa ou versus a justiça restaurativa. Pronto, isto é uma problemática que já expliquei isso, que é um assunto que dentro da intervenção da justiça foi pensado primeiro para a justiça penal, designadamente a prisional, e que, por exemplo, em Portugal, o PAN, no seu programa, colocou isso nos seus objetivos. Eu em função disso, deste meu estudo, eu trouxe isto um pouco, depois de começar a estudar isto, eu percebi que eu próprio, sem me ter apercebido, a evolução do meu trabalho era muito nessa transição entre a justiça contenciosa e a justiça restaurativa. E claro que nós podemos dizer que, do ponto de vista das leis, o problema não está tanto nas leis, mas na filosofia que está subjacente à intervenção dos magistrados, dos técnicos e a forma como trabalham uns com os outros. Porque, do ponto de vista das leis, já existiam antes de 2015 e mesmo a própria Lei de Promoção e Proteção já consagrava isso, e a Lei de Promoção e Proteção está em vigor desde 2001. Mas o regime tutelar cível, esse aí é que foi a grande reforma, e esse já consagrou uma parte primeira que se chamou Assessoria Técnica Especializada, eu à frente direi isso, que já consagra esta justiça restaurativa. Mas mais uma vez, quer dizer, as leis no fundo não têm assim tanta importância. Aliás, a minha intervenção já era nesse sentido na lei anterior, que é a Lei Tutelar Educativa, na parte dos tutelares cíveis que estava em vigor ainda. E portanto não era bem por isso, não é? Não sei se a influência que eu tive por ter trabalhado no privado durante bastante tempo e na organização IMET, já além dos recursos humanos, eu trabalhei 18 anos no privado, e quando eu venho para a magistratura já tenho quase 40 anos, tenho 39, e adaptei-me mal, usava-se poucos telefones, estão muito preocupados com a eficiência e pouco com a eficácia, isto é, nós fazemos as coisas mas depois não percebemos se elas realmente foram eficazes ou não foram. Interessa é que a sentença esteja bonita, que aquilo esteja tudo devidamente fundamentado no papel, etc, etc, mas não estão muito preocupados se aquilo teve ou não algum efeito positivo na vida das pessoas. E depois, quer dizer, essas influências que eu tive da área da gestão, como por exemplo o Peter Drucker, que diz isto, não é? A ciência é fazer as coisas de maneira correta, está bom, não é? E eficácia são as coisas certas, não é? O bom resultado é aquele que depende de fazer certo as coisas certas, isto é,
pouco importa fazer coisas eficientes se não forem eficazes. Primeiro que tudo, temos que procurar eficácia. E depois, dentro da eficácia, fazer com que elas sejam feitas o melhor possível, isto é, com a melhor eficiência possível. É claro, os juízes, como estão aqui a ver, estes artigos do Código de Processo Civil, já estavam aqui previstas um conjunto de situações que permitem aos juízes e ao sistema implementar uma justiça restaurativa e não uma justiça contenciosa. Mas de facto, quando nós vamos para a prática, e eu já estou na família desde 2005, ficamos um bocadinho com os cabelos em pé. Porquê é que ficamos com os cabelos em pé? Este pai, como diz aqui este pai do Henrique, eu acho que dei o exemplo a semana passada, na segunda-feira, do Henrique. Este pai do Henrique, como sentia que eu tinha, entre aspas, a porta sempre aberta, ou estava sempre disponível para receber as pessoas e para fazer intervenção, às tantas estavam sempre de roda de mim, não é? E uma vez disse-lhes, você não pode ficar sempre, fala com as técnicas e tal, porque elas estão a acompanhar o caso e tal. E eles respondeu-me isto, ali amarelo, as técnicas nunca falaram connosco, senão nas alturas em que têm de enviar o relatório, aí vêm à pressa fazer perguntas, não nos ajudam. E de facto, quer dizer, ele quando diz isto, era um pouco o que eu sentia do ponto de vista da intervenção. Não estamos a falar dos técnicos, não é os técnicos em concreto que estão mal, é o próprio modelo, que é um modelo escrito muito pesado do ponto de vista da elaboração de relatórios, que não deixa tempo aos técnicos para fazer intervenção de proximidade e de abraço, que não deixa aos técnicos capacidade de fazer intervenção fora do circuito dos gabinetes, acabam por chamar as pessoas lá e recolher informações e depois produzir relatórios. E os segundos e os terceiros relatórios, muitos deles já eram copy-paste do anterior, quer dizer, na prática muito deste trabalho era absolutamente ineficaz e portanto eficiente seria para o juiz porque fundamentava as decisões nos relatórios e aí está salvaguardado. Agora que tivéssemos a fazer ou que eu tivesse a fazer alguma coisa de útil às famílias, eu não tenho dúvidas nenhumas que a maioria das vezes não fazia e às vezes até ficavam pior, não é? E de facto aqui o Daniel Sampaio, neste livro de 2014, que é O Tribunal é o Réu, que tem a ver com uma história pessoal do psiquiatra em questão, na família dele, ele descreve os tribunais desta forma, não é? Numa citação, quer dizer, ele diz que parecem castelos de kafkianos, não é? Dos nossos dias, um século depois, a obra de Kafka, aqui o cenário perfeito. Na verdade, ninguém chega a entrar e a compreender o castelo do tribunal. No tribunal ninguém quer esclarecer ninguém, nem alguém se preocupa verdadeiramente com o bem-estar da criança. E eu acho que eu já trabalhei assim. E nós nem nos apercebemos como estamos longe das pessoas e como no fundo não ajudamos os sistemas familiares a ficarem, digamos que, adequados aos processos de desenvolvimento das crianças e muitas vezes complicamos, como eu já disse. E reparem, eu vindo do privado, eu no privado resolvia tudo por telefone, telefonava para aqui, telefonava para lá, resolvia os problemas, não é? E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos do que é, por exemplo, em termos de metodologia, só para a gente perceberem, aí em 2016, mas eu podia buscar exemplos atuais, não é? Uma Francisca que tinha fugido de casa, e eu tenho já vão ver, a minha equipa, a assessora externa, recebeu um telefonema da mãe, reparem, para um técnico receber um telefonema direto no telemóvel. As técnicas da Segurança Social não fornecem, nem têm telemóveis de serviço, nem fornecem os seus telemóveis pessoais. Portanto, liga-se para um 300 ou qualquer coisa e depois fica-se ali à espera, muitas vezes não se consegue, que eu já experimentei, telefona-se e depois não se consegue falar com ninguém. E essa técnica a doutora Lúcia recebeu um telefonema desta mãe, a queixar-se que a filha tinha fugido de casa. E depois é a própria técnica que através do Messenger me mandou uma mensagem e eu falei técnica, depois logo de seguida com a técnica, com a mãe e com a criança. E de facto o que eu disse à criança foi, Francisca, vai para casa, não é? E a Francisca foi para casa, imediatamente, não é? Onde é que estás? Vai para casa. Se fosse por um modelo
mais escrito, o que é que teríamos? Teríamos uma informação da Segurança Social, porque sabia que a miúda ao fim de X dias já tinha saído de casa, porque a mãe entretanto lá conseguiria falar com a técnica, vinha um documento escrito, entra no processo, vai ao procurador, o procurador promove, eu digo como se promove e depois 5 semanas depois ou 6 semanas depois sabemos que ela teve esse tempo todo fora de casa, apareceu grávida, etc, 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 etc. Quer dizer, a diferença está um pouco aí, está um pouco não, está toda aí na informalidade, na rapidez como se telefona, se resolve, usa-se videoconferências para fazer conferências com os pais aqui e acolá. O que é curioso é que a mim já me faziam críticas em relação a isso, a fazer videoconferências, porque eu já fazia videoconferências por Messenger, por WhatsApp. Agora, com esta coisa do Covid, eu era criticado porque isto não estava previsto no Código de Processo Civil, não é? Com esta coisa do Covid agora deram instruções administrativas para os juízes fazerem videoconferências por tudo e mais alguma coisa, não é? Infelizmente veio o vídeo nesse aspecto, ainda bem que veio o Covid, não é? Porque realmente, vejam como nós somos tão conservadores, é uma coisa absurda. Ou, por exemplo, vejam que é servir uma cidadã brasileira que estava em paradeiro desconhecido e tinha um nome em comum e eu procurei-a no Facebook, encontrei-a, fiz-me amigo dela e disse, olha, oh Sami, você tem aqui um processo de divórcio e entretanto não quer cá vir. E ela lá veio junto à Amazónia, numa cidade junto à Amazónia, e veio a Portugal e lá se divorciou e lá se foi embora. Depois é engraçado que ela precisava de uma certidão para fazer a transcrição do divórcio para o Brasil, e então lá, quer dizer, ela ainda hoje é minha amiga, né? Que eu depois não excluí a rapariga, né? E ela lá me pediu uma certidão, se podia e tal, mas uma certidão custava, julgo eu, 20 euros e qualquer coisa. Disse, pá, Sami, está bem, eu faço isso, né? Mas como é que você paga? Como é que você paga a certidão? Bem, ali e acolá eu precisava de um livro do Manuel Damasio, do António Damasio, e disse, olha, então fazemos assim, o livro custa menos 6 ou 7 euros do que pagar, você manda-me o livro que eu pago-lhe a certidão e tal. Então lá falei com a Dulce, que era a minha funcionária na altura, e disse, Dulce, abre aí uma conclusão, porque a Sami quer uma certidão. Oh, setor, como é que o setor vai pagar, como é que a brasileira vai pagar como é que a brasileira vai pagar a certidão? E eu expliquei-lhe, olha, vai pagar com serviços, não é? E aquilo ficou assim, não é? Ela sorriu e tal, e depois mais tarde eu paguei, a certidão lá foi, a senhora lá recebeu a certidão, e entretanto chegou o livro que veio para o tribunal e a Dulce veio assim toda coisa e disse, doutor, está aqui o serviço da brasileira. Mas o que quer dizer? Isto para dizer o quê? Para dizer que uma relação menos formal acaba por fazer um serviço e prestar um serviço a um cidadão que precisava de uma coisa e eu desburocratizei e acabei por resolver isso. Não tem assim tanta importância, mas para perceberem que de facto, quer dizer, estas formalidades, ou excesso ou o distanciamento do sistema acaba no fundo por prejudicar o próprio trabalho. O que é que eu fiz no essencial do ponto de vista do meu trabalho? Quer dizer, eu para já comecei a eliminar os relatórios e passei a fazer mais diligências do que propriamente pedir relatórios. Libertando os técnicos dos relatórios, acabava por, vocês já vão ver o protocolo, do ponto de vista do percurso para chegarmos às decisões e no fundo à justiça restaurativa, mas eu criei grupos técnicos de reflexão sobre isto, não é? Portanto, as pessoas que estão a trabalhar comigo, os externos, e eu pensava que conseguia com os internos, não foi possível com os internos, porque a Segurança Social não quis,
Mas, no fundo, o objetivo de um projeto desta natureza era, no fundo, que todos refletissem sobre as coisas que estão bem, as coisas que estão mal, e foram criados esses grupos, e ainda hoje falamos sobre isso, o que é que está bem, o que é que está mal, o que é possível fazer de outra forma, onde é que as coisas não funcionaram bem, etc, etc. E isto acabou por libertar os técnicos em relação à própria burocracia interna, porque se eu não peço relatórios, se eu não penalizo os técnicos com a burocracia interna, é lógico que eles depois têm tempo para fazer o trabalho de acompanhar as famílias, de acompanhar as crianças, etc, etc. E a lei portuguesa permite criar equipas externas, ou permite nomear equipas externas, e eu aproveitei isso, que já vinha, aliás, da OTM, e comecei em 2013 para mérito com a doutora Teresa Vilas, que entretanto é só avó neste momento, a partir de 2019 saiu, e depois a segunda, a doutora Lúcia, em 2014, ainda em Sintra, e depois em Mafra, de facto, tivemos um aumento bastante grande de técnicos externos. Uma terapeuta sistémica, a doutora Matilde, desde março, uma outra sistémica, a doutora Leonor, que saiu entretanto em 2019, que esta era da área das constelações familiares, uma mentoring, a doutora Eva. Aqui temos a PET, a fazer o acompanhamento com as terapias ocupacionais com os cães, e temos ainda uma doutora Conceição, que entretanto entrou, e mais uma outra em abril de 2019, a doutora Fernanda Galhardo. Esta é a equipa toda neste momento, portanto menos 2 pessoas do que estão aqui, e uma das coisas que eu tive cuidado porque eu já sabia que ia ser logicamente criticado, porque o sistema de facto era onde eles poderiam de facto dizer é que eu estava com este tipo de equipas a inflacionar os custos da própria justiça. Os técnicos são nomeados para cada um dos processos em função das necessidades dos processos, portanto as pessoas não pertencem ao tribunal, são externos, portanto não têm custos adicionais a não ser o pagamento das sessões, e esses pagamentos entram em regra de custas, não é? Encargos. E em 3 anos eu gastei cerca de 30 mil euros com este tipo de trabalho, o que dá o que deu mais ou menos metade foi suportado pelas partes nas custas, as pessoas pagam nas custas estes encargos, e outra metade foi o Estado, porque estamos a falar ou processos que não têm custos, como por exemplo eu entendo que não tem a promoção e proteção, ou porque sendo outros processos, regulações ou incumprimentos ou o que quer que seja, tutelares cíveis ou mesmo divórcios que tenham crianças, aí pode haver depois judiciário, portanto, havendo dispensa do pagamento de custas, no fundo acaba por ser o próprio Estado a suportar esses encargos. Portanto, para dizer que o Estado gastou em 3 anos 15 mil euros, o que isto quer dizer que eu por ano gastei 5 mil euros. Isto não tem expressão rigorosamente nenhuma do ponto de vista dos custos, e nem vamos aqui fazer, se formos ver as diferenças, a capacidade que eu passei a ter para realmente fazer alterações nos sistemas familiares, então e se formos contabilizar as doenças que eu evitei em crianças, em pais e mães, tanto físicas como psíquicas, pela diminuição do stress e pela reconstrução da mecânica do desenvolvimento de cada criança, não, isso é um absurdo do ponto de vista da comparação, não? O que eu sou hoje como tribunal ou como juiz de Mafra, e o que eu era, por exemplo, em Loures, e uma parte substancial ainda de Mafra, quando trabalhava muito no esquema tradicional, isto é, apenas com a segurança social. Nem vale a pena discutir isto é um absurdo total. Por outro lado, o próprio projeto tem outra envolvência. Qual é a envolvência? Foi no fundo uma ideia que veio também, quer dizer, da minha experiência. Nós se olharmos e vem da escola moderna. A escola moderna, como sabem, desenvolvida pelo José Pacheco, que está no Brasil, neste momento, reformado, as boas pessoas, está a trabalhar para o governo brasileiro, vão para fora deste país, e como sabem criou a Escola da Ponte, e há aí uma série de projetos, em Mafra temos 3 projetos
da área da escola moderna, que é uma escola comunitária e que, enfim, na forma como o José Pacheco construiu, é uma escola sem sala, sem aulas, sem nada. O que é que eles fazem? Pronto, para além das questões do ponto de vista da filosofia sistémica que desenvolvem, de cooperação e não de competição, e para além de respeitarem os próprios alunos na sua vocação pessoal e a partir dessa vocação pessoal desenvolverem as matérias que são necessárias do ponto de vista dos currículos, essa é uma questão que tem a ver, digamos, com esta filosofia sistémica e a ideia de que todos nós temos uma vocação diferente de todos e, portanto, ninguém está em competição com ninguém. E o princípio da competição, como já foi dito, acho eu, é o princípio da guerra, enquanto o princípio da cooperação é o princípio sistémico, e é esse que gera desenvolvimento, como vocês viram nos gráficos. Os países mais sistémicos, como alguém dizia hoje em relação ao Covid, que há dias dizia isso sobre o Covid, e todos estavam tão muito admirados que os países do norte da Europa tudo é mais fácil porque as pessoas obedecem facilmente às indicações da Direção-Geral de Saúde lá. Não, eles são mais sistémicos, portanto eles confiam nas suas instituições e colocam primeiro o sistema acima do seu próprio ego, enquanto nós não, nós somos treinados do ponto de vista da escola para sermos competitivos, isto é, egos e eliminar o parceiro do lado. Isto tudo depois gera conflitos e traz isto para os tribunais também, como é lógico, mas aqui o que me inspirou aqui na visão do José Pacheco foi utilizar a comunidade. Quer dizer, se nós olharmos para a comunidade, ele faz isso na escola, e porquê é que eu não posso fazer no tribunal? É ver o que é que está instalado, não é? Nós temos grupos desportivos, temos grupos culturais, temos câmaras com respostas sociais, temos juntas de freguesia, nós temos, somos dos países que temos coisas mais instaladas, quer dizer, se eu saísse, pensei, se eu sair das paredes deste tribunal, não tem que ser literalmente, mas às vezes até saio, e tiver relação com estas pessoas todas, eu, em função das necessidades, por exemplo, em promoção e proteção, crianças precisam gostavam de ir para teatro, ou estou-me a lembrar de casos que gostavam de ir para grupos desportivos, e eu, através da forma como estou integrado dentro de uma comunidade, porque eu nasci aqui, é relativamente fácil a relação com toda a gente, com toda a Câmara, com as juntas todas, aliás, muitas destas pessoas são da minha geração e andaram a jogar futebol comigo aqui no Conselho, e portanto, quer dizer, utilizar o que está instalado para colocar ao serviço dos próprios processos e das famílias, e não só. E também, por exemplo, fazer análises das situações e depois articular isso com as respostas da Câmara, a nível da habitação social, etc, etc, e no fundo dá prioridade a quem tem mais necessidades, e isso tem sido feito. E de facto há aqui muito ainda trabalho, porque são tantos os equipamentos que estão instalados na comunidade, que a sensação que eu tenho é que quando isto estiver tudo instalado, isto é, quando nós fizermos um levantamento total disto e a equipa estiver devidamente instalada, não tenho dúvidas que nós vamos ter ainda mais respostas, mas isso já existe. Se eu preciso de alguma coisa, normalmente contacto, sei lá, um vereador da área social, e esse vereador da área social dá-me logo indicação de que tem esta resposta aquela, naquela zona de não sei o quê. Portanto, isso... Ou, por exemplo, posso-vos lembrar, por exemplo, a articulação com as escolas, com os diretores das escolas, a articulação com os psicólogos das escolas, a articulação com todos os professores que são os diretores de turma. E isso faz toda a diferença, porque as crianças passam o tempo todo na escola e, portanto, é preciso saber o que é que se está a passar ali, o que é que não está, porque é que não é, e tudo isso articula. Até as próprias escolas às vezes cedem-nos salas para se fazer as terapias, portanto as pessoas não têm dinheiro para se deslocar a Mafra, e Mafra é um concelho muito grande, e portanto as escolas, na articulação que o tribunal tem com eles, pede que um técnico meu se desloque à zona da residência daquela mãe, daquele pai, e os trabalhos têm que ser feitos em salas, são feitos junto, já fizemos isso com escolas e já fizemos isso com juntas de freguesia, que têm também eles salas para fazer isto, etc, etc, etc. Vejam, a enorme potencialidade que gera um projeto destes de interação, sem que isso
me retire a mim qualquer problema com a minha independência, zero. Pelo contrário, as pessoas sabem colocar-se no seu lugar. Portanto, isto de sair do gabinete a construir rede é isso que eu estou a fazer neste momento com a minha equipa e esperemos integrar isto ainda mais. Houve outras coisas que se fez, por exemplo, criou-se uma biblioteca, porque conhecimento é poder, e no fundo se queremos ensinar os pais, temos uma biblioteca com um conjunto de respostas na área da parentalidade, etc, etc, e depois emprestamos os livros aos pais e pronto, e eles disponibilizam-se para os ler e isso faz toda a diferença. Aliás, há uma coisa muito interessante, passa publicidade em relação ao meu livro, não é? Que chama-se A Família das Crianças na Separação dos Pais, que é uma tese de mestrado que tem um pouco deste projeto, não tem tudo, mas tem um pouco, e fui convidado há cerca de 2 anos para fazer mais uma conferência em Vila Real lá em cima no Minho e depois os senhores advogados ofereceram-me um jantar e um dos advogados que estava a jantar contou-me uma história engraçada que foi, ele tinha o meu livro, tinha comprado o meu livro e o cliente dele foi lá falar com ele porque estava a dizer mal da mãe por causa disto, por causa disso, ela é assim, ela é assada, não sei o quê. Ele já estava um bocadinho cansado de ouvir aquela lenga-lenga e disse, olha, você leve lá este livro, leia e depois quando acabar de ler venha cá. E ele, passado um mês, voltou, marcou novamente a consulta e disse-me, ele nunca mais disse mal da mãe. Isto é, ele depois de ver os efeitos do que estava a fazer no desenvolvimento da sua filha, este homem mudou completamente a sua postura. E de facto, já vamos falar um pouco sobre isso também, que são no fundo as técnicas de alterar o comportamento, isto também tem aqui ciência do ponto de vista das técnicas que são usadas. Por outro lado, também instalei o ano passado explicações para crianças do primeiro e do segundo ciclo com alunos do 12º através das escolas, procurando voluntários que depois acompanhassem os miúdos de famílias mais pobres e que pudessem, no fundo, dar explicações gratuitamente. E eles ganhavam, e eles ganham, por acaso este ano, com esta coisa do Covid, e como vocês devem ver, desde que temos aí o Covid, não dá para instalar nada, não é? Mas está isto está instalado do ponto de vista das direções das escolas e, portanto, se Deus quiser, quando o Covid for de férias para sempre, voltaremos a fazer a seleção de novos alunos do 11º e 12º ano para que depois eles disponibilizem e tivemos 6 ou 7 miúdos, já não me lembro, que andaram a fazer este trabalho e ajudaram outras crianças. Pronto, já falei isso, as respostas sociais da organização política do próprio Conselho, a interação com as escolas, já referi, e pronto, e tudo o que está instalado em termos de respostas sociais, integrando-as dentro dos próprios processos nas respostas. Reparem, isso faz toda a diferença, Do ponto de vista do projeto, ele está aqui construído, não é? Temos uma equipa interna, em princípio neste momento a resposta é da Segurança Social, isto é o projeto que eu tenho, não está totalmente assim, mas não está porque o sistema interno não o permitia. Nós agora, em termos de equipa interna em Mafra, vamos ter uma alteração, será a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que vai fornecer os técnicos e, portanto, agora esperemos quando isto tudo passar do Covid, mais uma vez, vamos ter de certeza aqui em Mafra uma nova equipa e aí vamos talvez conseguir implementar isto mais como está aqui, que é no fundo fazer uma interligação entre as equipas internas e externas, isto é, uma espécie de internas que coordena as externas, libertando também mais o juiz e o procurador não é o caso, que ele não interage nada por opção própria, mas pronto, para eu não estar, porque eu também não posso fazer tudo, não é? E também sou benfiquista, tenho que ver Benfica, isto, também tenho filhos, e portanto, e é suposto que se trabalhe de forma coordenada e hajam equipas de reflexão e de supervisão, e isso tem que ser construído dentro deste modelo, que será, no fundo, a articulação das equipas externas e as respostas externas. As respostas externas são ótimas, porque cria aqui a possibilidade de nomear toda a interdisciplinaridade que nós temos disponíveis no mercado, não é? E não temos custos adicionais, porque nomeia as pessoas apenas para cada processo em função das necessidades. E depois essas pessoas têm uma enorme vantagem, como é o caso do Pedro, fazem uma série de coisas, não é? Além disto, não é? O Pedro é um homem da televisão, é um homem que anda nas escolas, é um homem, enfim,
nesse seu projeto maravilhoso desta intervenção nas terapias ocupacionais e, portanto, traz um conjunto de experiências da sua vida privada para depois para dentro do tribunal e, portanto, acaba no fundo por, do ponto de vista dos custos, já ser baixo, porque não tem custos internos relacionados com a afetação de contratos de trabalho, tudo isso, mas para além disso, eu acho que é o principal, traz inovação para dentro do próprio tribunal com respostas de pessoas que estão a fazer outras coisas. A maioria dos técnicos que eu lhe identifiquei, só a doutora Teresa que estava reformada, mas por exemplo, a doutora Teresa estava reformada, ela também era psicóloga, tinha sido presidente da comissão e queria continuar a ajudar, e estava a fazer isto para bono. Portanto, é que ela nem levava rigorosamente dinheiro nenhum. Os outros estão a receber um valor por cada sessão, mas eles próprios têm consultórios, o Pedro tem a sua atividade, e estes técnicos, a maioria deles terapeutas familiares ou psicólogos, têm a sua atividade profissional, muitos deles sem contrato de trabalho, em regime liberal, portanto, com consultórios abertos, etc. Mas são pessoas que são escolhidas também em função de um modelo que já expliquei, que tem a ver com a primeira parte, tem que ser pessoas sistémicas, e elas próprias estão em inovação permanente e trazem essa mais-valia para dentro do tribunal e dos processos, o que realmente é muito, muito eficaz. E pronto, há aqui os meios instalados e as respostas no poder local, e em função disso depois a articulação da equipa interna e externa com todos esses meios, e o do tribunal, com todos esses meios, tentando depois colocar todas essas respostas ao serviço de cada processo. É lógico que isto exige outro juiz, outro procurador, outro advogado que não pode ser contencioso, outro oficial de justiça que tem que telefonar e resolver os problemas rapidamente, outra equipa de assessoria, outra filosofia, não é? Que não um modelo tradicional. Isto tudo independentemente das leis, como estava aqui a dizer. Claro que em termos quantitativos, digamos, reparem, isto é a minha resposta desde 2009. Aqui em Sintra, antes de vir para aqui, vejam o que é que eu fiz, não é? Porque estas baixas de 1209 para 397, e aqui andei de férias, não andei, houve uma reforma judicial e eu já tinha poucos processos, levei processos dos meus colegas, aumentou para muito. No outro ano já estava ao nível do que estava no ano anterior, vejam. E aqui fiquei com 356, mas não se esqueçam que isto que está aqui não é uma redução pura e dura, quer dizer, não é, eu em cada ano tinha entradas na ordem dos 800, portanto, para baixar de 1209 para 356 temos que contar nestes anos todos mais 800 processos, porque para eu baixar eu tenho que dar 801 baixas, 801 para fazer 1208. Portanto, estas baixas não são baixas totais, quer dizer, eu não mantenho os mesmos processos, todos os anos tenho entrada de processos. Mas mesmo em Mafra, isto já é em Mafra, por exemplo, que agora com o Covid isto alterou um pouco mais, claro, mas rapidamente cheguei lá, eu estou agora mais ou menos nos 280, porque os processos pararam, muitas licenças pararam, etc, e pronto, e isso não há nada a fazer. Mas eu entrei com 380 sem sentença e cheguei a 233, e houve alturas que não estão aqui as estatísticas que eu até passei para 190 e tal. E em termos de entradas, eu tenho mais entradas que estes são os meus colegas de Sintra. São os juízes que existiam em Sintra na altura, que agora é mais um. Aliás, eu perguntei, mas como é que vocês colocam mais um juiz em Sintra se eu tenho mais entradas do que todos eles? Este tem 662, 696, 720, 756, 729, 849 entradas em Mafra. Pode-se dizer, Mafra é mais pequeno que Sintra. Bom, é mais individualmente, se tivesse lá um juiz, mas estão lá 5 e se estão lá 6, a coisa ainda fica mais desequilibrada. Tem cerca de 350 mil pessoas e dessas 350 mil pessoas geram um conjunto de processos. Eu tenho 81 mil pessoas que geram um conjunto de processos que são todos para mim, enquanto das 350 mil pessoas são distribuídos aqui em 2018 por 5, mas neste momento são 6. E portanto vocês aqui estão a ver as saídas, eu tive 996 saídas, mas como é que eu consigo dar tantas saídas? Bom, se eu tenho uma equipa que está a trabalhar, claro que a consensualização e a alteração dos sistemas facilitam isso, eu acabo por fazer poucos julgamentos, e no fundo as pessoas fazem a sua transição, o seu caminho,
e fazem um caminho e depois quando se começam a dar bem, logicamente não precisam dos tribunais, chegam a acordo com alguma facilidade. O tipo de regimes que eu fixei na regulação das responsabilidades parentais, como vocês veem, são muitas residências alternadas, 49%, mais ou menos estamos aqui. A outra metade é residências exclusivas. A amarelo estão as guardas conjuntas, isto é, residência A1, mas exercício conjunto, estes 9% é residência exclusiva e exercício exclusivo, e estes 6% são de crianças confiadas a terceiros, portanto nem a pai nem a mãe. E aqui 49% com residências alternadas, portanto, uma das críticas que me fazem a mim em relação às residências alternadas, porque eu no fundo, aliás o meu livro é um pouco esse caminho, porque eu era contra as residências alternadas, por algum motivo eu passei a fixar, e os motivos têm a ver de facto com os casos, não é? E depois com os estudos, ou tentar explicar porque é que os casos são assim, porque é que as residências alternadas diminuem o conflito, porque é que as residências alternadas criam mais sistema do que as residências exclusivas. Quer dizer, se o objetivo do processo é acabar com o conflito e acabar com o stress no sistema familiar, garantindo que a criança possa estar tranquila no sistema dela, entre o pai e a mãe, e não andar entre a casa de inimigo e casa de inimigo, isso é o fundamental, não é o regime. De facto, as residências alternadas foram uma arma brutal para se conseguir isso. E por outro lado, gerou aqui muita qualidade de vida a toda a gente, porque a maioria destas mulheres que, por forças culturais e as guerras que temos aí de género, no fundo defendem que as residências alternadas, e depois falam sobre as crianças e os efeitos que isso tem nas crianças. Mas é curioso que o nível de desenvolvimento que eu tenho em crianças com residência alternada é completamente diferente das residências exclusivas, não é? Não é curioso nada, isto tem uma explicação. As residências alternadas acabam por gerar tempos suficientes para a criança não se sentir abandonada por ninguém. Para além disso, diminui o conflito, portanto, e em regra acabam por ser mais sistémicas, isto é, as pessoas quando se separam e têm que ter um filho entre os dois, vão arranjar estratégias para ficarem juntos e para falar, porque sabem que o filho anda ali e o amor que eles têm por eles acaba por os obrigar a ficar juntos, enquanto as residências exclusivas geram uma ideia de que eu posso me ir embora, isto é, eu posso ficar zangado com ele ou com ela, e portanto essa ideia acaba no fundo de trazer para o sistema uma separatividade. Naquela primeira parte que eu referi da necessidade de sistema, a residência alternada é de facto melhor por isso, não é? É o mais próximo da vida conjugal dos pais, porque obriga os pais a funcionarem agora apenas na parentalidade, na distribuição dos tempos e nas decisões, e têm muito mais cuidado nas relações que têm e percebem que não podem prescindir um do outro, isto em regra. E essa é a razão, porque as pessoas, a mim às vezes acusam-me de eu ser fundamentalista por causa das residências alternadas. Bom, fundamentalista eu era quando não fixava nenhuma. Depois, os casos concretos, os casos que eu tive, as reflexões que eu fiz, o teste permanente leva-me hoje a ter uma percentagem de metade. Ora, se eu tenho metade, então não sou fundamentalista, eu tanto fixo residências exclusivas, 50% de residências exclusivas e 50% de residências alternadas. O fundamentalista é quem acha, como muitos acharam e nesta discussão acharam, que a residência alternada é perigosa. Não, perigosa é a residência exclusiva. Porque, de facto, a residência exclusiva gera separatividade, a residência alternada acaba por gerar muito mais, uma grande proximidade ao pai e à mãe. E, para além disso, melhora a relação dos pais, como estou a dizer, constrói mais sistema, que é, no fundo, o grande segredo do desenvolvimento de qualquer criança e de qualquer sociedade. Quanto mais sistémica for, mais, como vos mostrei naqueles gráficos, menos corrupção tem, mais renda tem, porque é geradora de conhecimento e de riqueza. Enquanto as situações de separatividade são situações de egoísmo, são situações de competição, são situações em que eu tenho que ficar à frente, não é? E essa sobreposição acaba por gerar aquilo que nós chamamos capelinhas, e as lutas para as capelinhas e as corrupções e a luta por manter o poder, etc, etc, que não são logicamente geradores de desenvolvimento em lado nenhum.
Mas só para dizer aqui, em relação às residências alternadas, que nós não vamos ter tempo de falar sobre as residências alternadas, uma outra coisa, não é? Esse meu livrinho, e peço desculpa estar sempre a falar no meu livrinho, eu analisei historicamente isto, não é? E, de facto, o que é estranho aqui é que os movimentos feministas, não feministas, eu sou feminista do ponto de vista dos princípios, claro, tenho, aliás, uma filha, uma irmã, e, portanto, quer dizer, eu quero que a minha filha tenha as mesmas oportunidades que todos os homens, mas também não quero que ela tenha mais. Esta ideia de que as mulheres é que devem ficar com os filhos é uma ideia machista. É uma ideia machista dos primeiros 50 anos do século XX, em que a mulher ficava em casa a tomar conta dos filhos e o homem ia trabalhar. A ideia das feministas liberais é a ideia de repartição de tarefas. E porquê que isto é importante para as mulheres? Porque lógico, não é? Porque é que as mulheres têm muito mais direitos e é muito mais fácil alterar os estereótipos de género nos países do norte da Europa? Porque simplesmente lá temos 30% a 40% de residências alternadas. Porquê? Porque se a mulher e o homem repartem as necessidades de ir buscar o filho às 5 horas, de levá-lo ao médico, etc., eles quando vão para o trabalho têm as mesmas limitações, estão uma semana disponíveis para trabalhar até tarde e estão outra semana em que têm que ter as suas tarefas que têm que ter com os filhos. E, portanto, isto acaba por influenciar também a própria igualdade e até as oportunidades. Em Portugal, o que as feministas pedem é que as mulheres fiquem agarradas a cuidar dos filhos. E eu até vos digo, se isso fosse bom para a criança, eu diria, tem que ser, sacrifícios para os filhos temos que fazer. Mas nem sequer é bom para a criança e muito menos para elas, que coitadas acabam por perder oportunidades, porque nunca o capitalismo pagará o mesmo. Nunca os patrões pagarão o mesmo a um homem que pode trabalhar até às 11 horas do que a uma mulher que tem que sair às 5 horas para levar a criança, para ir buscar a criança à escola, para levá-la ao médico. Esqueçam lá isso. Podem fazer as leis que quiserem, as que tentarem. Dentro da função pública ainda mais ou menos isso se consegue, mas fora da função pública nunca as mulheres terão a mesma oportunidade de fazer carreira numa circunstância dessa, porque a lógica do lucro vai sempre ponderar e quem tem mais tempo para dedicar à empresa terá logicamente mais condições para isso. Mas esta questão da igualdade de género, eu nunca quis trazer esta discussão para aqui, mas reconheci isso aqui. Aliás, eu interrompi aí um programa de rádio, quando isto brevemente vou recomeçar. Nesse programa de rádio foi curioso, porque eu de vez em quando levo lá pessoas, tive um caso, por acaso agora até temos, o caso foi reaberto, porque eles quiseram rever, um deles quis rever a situação financeira do próprio da própria regulação, que sendo residência alternada tem pensão de alimentos, porque o pai ganha muito mais do que ganha a mãe. Agora, mas na altura, há cerca de, a miúda neste momento deve ter para aí 8 anos, e por isto foi para aí há 3 anos, foi no princípio de eu ir para Mafra, eu estou lá há 4 anos, portanto foi há 3 anos, foi logo no princípio, em janeiro, se não foi em janeiro, deve ter sido em fevereiro de 2017. E nessa altura, o pai, por força de uma função que ele tem, que é ser mecânico de aviões, tinha que andar em todos os aeroportos, não é? E portanto ele tinha um regime daquele tipo chapa, 15 em 15 dias, está como? Mas é que o homem, quer dizer, ia para Faro, passava lá 2 semanas, não podia, não é? Ia para o Porto, passava lá 2 semanas, não podia, não é? Portanto, quando estava aqui, em Lisboa, sim, aí já podia. E claro que aquilo, no modelo que estava, ele não conseguia cumprir, não é? A residência, a frustração que aquele homem tinha de estar com o filho era imensa, coitado. E bom pai, como ela é ótima mãe. Mas a frustração era imensa. O conflito deles era imenso. E quer dizer, e a miúda estava com um problema, a miúda estava com 3 anos naquela altura, quase 4, e a miúda tinha um certo medo do pai, isto também porque todo o conflito acabava por transmitir que o pai era perigoso, não é? E a ausência gerava abandono naquela miúda, ao ponto de a miúda que já estava na pré, ou se não estava na pré, estava no jardim infantil que tinha atividades, eu sei que naquela altura o diagnóstico que era feito, ou que era trazido, era que a miúda tinha medo de todos os homens, e designadamente dos colegas
mesmo dos coleguinhas e dos professores que eram homens, ou dos educadores homens, e até do avô materno. Tudo o que era homem a miúda tinha medo. Foi trabalhada a relação deles e foi fixada uma residência alternada de Chofra, residência alternada. Aquela mãe resistiu, e o que é que aconteceu passado 6 meses com o acompanhamento, depois com esta equipa que eu vos mostrei? Foi trabalhada a relação deles, eles acalmaram, e acalmaram muito porque a miúda rapidamente se vinculou ao pai, e o pai, com as semanas alternadas, acabou por orientar a sua vida, fazendo com que, como tinha mais trabalho em Lisboa, ficava na semana em que estava com a filha aqui a trabalhar em Lisboa, e na outra semana fazia o circuito nos outros aeroportos, entre Faro, enfim, Beja, Porto, etc, etc. E este homem passou a ser presente na vida da miúda, não é? E o que é curioso é que a miúda depois ultrapassou os problemas que estava a ter com o género masculino e passou a ficar tranquila com toda a gente, com professores, com homens, com colegas, com toda a gente. E claro, depois houve ali um outro incumprimento qualquer, e ela veio, e a miúda, foi engraçado que a miúda veio, aí há 1 ano e tal, veio, e a primeira coisa que ela me disse, que é este processo que está pendente, foi: eu gosto de estar com o meu pai. Estava com medo, não sei se foi o pai que lhe disse também, né? Estava com medo que aquilo voltasse a ser o que era antes. Mas essa mulher, nesse dia, foi na véspera de eu ir ao programa de rádio, disse uma coisa extraordinária. Eu precisávamos de falar sobre. É melhor do que estar aqui às vezes com conversa a levar pessoas, não é? Nem todas as pessoas querem sujeitar a sua vida a isso, não é? E ela dispôs a ir ao programa de rádio, está gravado, já é procurar, eu não sei em que altura foi, já não me lembro, mas foi o ano passado. O que é que ela me disse? Eu não acreditei, disse-me assim, eu não acreditei que aquilo desse certo, mas depois sabe uma coisa que é interessante. Eu fiquei super contente, primeiro porque a minha filha, afinal, ele que nunca tinha cuidado da filha mesmo quando nós estávamos juntos, afinal passou a cuidar. Que este é um dos argumentos que dizem, né? Segundo, porque eu vejo que ela vem feliz e eu fico feliz. E terceiro, que não é menos importante, eu tenho tempo na semana em que ela está com o pai para ter vida, não é? Para ir jantar com amigas, para trabalhar até mais tarde, etc, etc. Portanto, se ela está melhor e depois resolveu os problemas que tinha com o meu pai, e neste momento não tem nenhum tipo de adversidade, e de facto o nível de desenvolvimento dela neste momento é muito grande, e eles próprios na relação deles as acalmaram, portanto, e claro que a residência alternada e a satisfação daquele pai de cuidar daquela filha e esse privilégio de crescer com ela e dela crescer com ele, e o privilégio da mãe de manter-se como mãe, gerou neste sistema familiar o melhor dos mundos do ponto de vista da reconstrução do sistema desta miúda, que felizmente, apesar do pequeno diferente que estes pais neste momento têm, não está a interferir nada e esta miúda está a fazer o seu desenvolvimento. Isto só para vocês terem uma ideia, dou só este exemplo para vocês verem. O tipo de ATE, ou seja, assessorias técnicas que eu uso, está aqui distribuído 29% da intervenção da Segurança Social, aqui só é trabalho meu, de 43%, só trabalho meu, sem qualquer assessoria, e externo tem aqui 21%. Claro que esta duas junção acaba por libertar muito também a própria Segurança Social, porque se eu tenho técnicos externos a fazer trabalho, a Segurança Social não tem que assegurar mais estes 21%, libertando-os para, no fundo, fazer um trabalho de mais qualidade. Este é o meu tribunal, nós fizemos aqui com isto, o Sr. Procurador trouxe esta casa do filho, uma advogada ofereceu estes matraquilhos, e ofereceu também essa casa das bonecas da filha, isto era do filho, e eu comprei isto nos chineses, e nós montamos uma sala que fez toda a diferença do ponto de vista de quando ouvimos as crianças, não é? Lógico que elas entram ali, agora não, com o Covid está fechada, mas faz toda a diferença, portanto as crianças entram ali, brincam, e depois quando vão falar connosco, comigo, vão muito mais tranquilas e percebem que o tribunal pensa nelas, faz toda a diferença, não é? E, pronto, depois criamos condições para ter salas, não é? Temos neste momento 2 salas onde se fazem as terapias do casal parental, e pronto, o meu gabinete também tem alguns brinquedos, agora eu faço muito menos isso, porque tenho uma sala de brinquedos, mas às vezes quando são mais pequenos eles vêm a falar comigo e eu falo com eles aqui um pouco a brincar,
para no fundo tirar aquele peso de tudo isto. E se vocês repararem, o meu gabinete, que agora também já estamos com alterações por causa desta pandemia, mas o meu gabinete também é uma escola, não é? Tem um quadro e eu próprio passo estes PowerPoints que já vos mostrei, também os passo a estes pais, não é? E portanto, reparem, também isto já é um outro olhar do ponto de vista da minha intervenção. O juiz aqui tem uma intervenção também dentro do próprio protocolo e uma intervenção ativa, e que passa, para aquilo que a gente já vai ver aqui, passa por um conjunto de procedimentos que têm em consideração o que é o comportamento, onde é que vem e como é que se pode mudar. Ultimamente, na adaptação, eu passei a fazer uma espécie de conferência na sala de audiências com estes meios, em vez de estar a repetir a transmissão de conhecimentos a todos os casais parentais, junto 3, 4 casais parentais e faço essa transmissão a todos, e depois analiso depois cada caso já no gabinete apenas a eles, não é? Aqui não, aqui é apenas transmissão de conhecimento. Funciona melhor também porque no fundo estes pais estão muito zangados quando chegam ali normalmente, e estando numa sala maior eles têm mais capacidade de ficar longe uns dos outros, isto é, estão mais em condições de ter a emoção básica, a alegria, para no fundo recolher a própria informação que é a formação que é transmitida. Enquanto quando estão no gabinete, estão ali muito reativos, nervosos, e isso dificulta as aprendizagens, porque o que é preponderante nestas pessoas ali é medo, é receio, e nestas condições nós não conseguimos, o ser humano não consegue aprender. Mas pronto, isso é um pormenor. Isto para falar o quê? Porque é muito fácil dizer, tive aí agora também há dias uma da Católica, uma live com mais 3 pessoas em que falamos sobre residência alternada, e o meu colega lá dos tempos lá atrás, que faz as coisas, é preciso descobrir o que é que está mal ali. Quer dizer, isto tudo é muito engraçado, mas quer dizer, eu perguntava-me a mim, quer dizer, como é que eu consigo alterar os comportamentos? Primeiro preciso saber de onde é que vem o comportamento, não é? Ou como é que o ser humano é construído. Já falamos um pouco sobre isso, não é? Mas esta imagem que vem do Freud, da conversa do Freud e do Jung lá atrás, mostra um pouco isto, não é? É quase tudo inconsciente, este é que é o problema, não é? Como é que eu lido com inconscientes, ou como é que eu posso ser eficaz alterando paradigmas inconscientes, não é? Porque senão, quer dizer, ao nível do consciente, 5%, e destes 5%, 2% ainda são subconsciente, é quase inconsciente, só 3% parecem ser conscientes. E quer dizer, e todos nós estamos a achar que basta falar, não é? Todos os pais estão ali à minha frente, falam coisas maravilhosas, olha que excelentes pais, mas depois vão para o dia a dia, só fazem disparates muitos deles. Portanto, porquê? Porque de facto nós não funcionamos assim, não funcionamos com 3% de consciente, como o mundo ocidental pensava, falamos ou funcionamos no comportamento ao nível do sentimento. Esse sentimento são paradigmas que estão fechados em inconscientes, e isso é que é o grande problema, ou enfim, saber isso para depois resolver e tentar, no fundo, ajudar estes pais a fazer esse caminho que quase nunca é imediato, não é? Quase nunca é imediato. Há aqui um estudo a dizer, não é? O nosso racional faz 40 impulsos neurais por segundo. O inconsciente 40 milhões. Quer dizer, se eu decido isto nos 40 milhões mais 40, quer dizer, eu não posso me reduzir, e o sistema contencioso reduz-se do ponto de vista da conciliação, na forma como nós estávamos. Você tem que esquecer esse passado. Eu dizia isto é um disparate. Eu uma vez esqueço coisas importantes da minha vida, eu uma vez esqueço o nascimento de um filho, me esqueço do dia em que casei com a mãe dos meus filhos, do dia em que me divorciei dela, do dia em que os meus filhos nasceram, do dia do dia da morte dos meus pais, etc. Nem coisas muito positivas, nem coisas muito negativas eu nunca esqueço. Eu só esqueço coisas que são emocionalmente mais ou menos intensas. O que é isso? Fazer a barba todos os dias, daqui por 2 dias, eu já não me lembro o que hoje de manhã fiz esta barba, da maneira que fiz hoje. Hoje ainda não me lembro. Mas isto não tem expressão nenhuma emocional e claro, passa, entra por um lado, sai por outro. Isto é, eu não fixo ou não levo isso para a memória de longa duração, mas a memória de longa duração
essa memória, quando a marca é emocional, é intensa, positiva ou negativamente, nunca mais esquecemos ao longo da vida. E uma separação entre um casal é um dos fatores negativos mais importantes da nossa vida. A seguir à morte, uma pessoa muito importante, designadamente um filho ou um pai fora de tempo, etc. Fora de tempo. Mas mesmo a morte de um pai, mesmo que seja dentro do tempo, como a minha santa mãe, que morreu com 92 anos, porque simplesmente deixou de funcionar, eu também quero morrer assim. Eu acho que sou muito parecido com ela, tenho sorte. Mas não tem tanto custo quanto teve, por exemplo, a morte do meu pai, que morreu com 64 anos. Esse foi brutal, não é? Porque não era tempo de acontecer. Mas estas perdas de uma pessoa importante, nunca esquecemos. Mas a seguir a isto está a separação. Se isto é tão violento, se marca tanto, nós temos que perceber essa complexidade e depois tentar ajudar as pessoas a mudarem, não é? E de facto, mesmo o próprio Freud, que na altura defendia coisas, Freud era um homem muito, muito inteligente, e este inconsciente individual, no qual muita dessa psicologia está hoje, muita não, se nós tivermos aí uns livros, eu tinha aí um livro sobre psicologia, um calhamaço da Gulbenkian, nós vamos olhar para aquilo e vemos que a parte emocional é quase zero, e a parte sistémica zero é. E claro, Jung lá atrás, que trouxe a parte sistémica, foi excluído do ponto de vista da psicologia. Ainda hoje, nas faculdades de psicologia, Jung é muito pouco dado, não é? Quem trouxe para aqui outra realidade foi este Bert Hellinger sobre o inconsciente familiar. Pronto, que eu não vou aqui estar, ele estabelece aqui um conjunto de regras que existem, né? Hierarquia entre pais e filhos, e avós, e mesmo filhos mais velhos e filhos mais novos, a ideia de que temos que pertencer a alguém, e esta ideia de equilíbrio nas pessoas que estão no mesmo nível, como regras de vida, as chamadas que ele tem de leis do amor, que se enquadram dentro do que é hoje o conhecimento da física quântica, etc., e tudo isto, não é? Toda a obra de Jung hoje está praticamente confirmada pela física quântica. Quer dizer, a que não está é de Freud, mas se Freud existisse hoje, Freud pensava de forma diferente, na maioria do que fez. Porque, lógico, os conhecimentos que tínhamos no princípio do século passado, Freud foi brilhante. Agora, com os conhecimentos que temos hoje, Freud hoje estaria, e o próprio Jung estaria já de forma diferente, completamente diferente. Agora não podemos manter as mesmas convicções com os conhecimentos que hoje temos. E no fundo, também outra coisa, né? O princípio da separatividade também nas ciências também está a acabar, porque as gavetas das ciências hoje, isto já não funciona, né? Os médicos hoje já têm que ter toda a gente fala disso, né? Porque todo o sistema, sei lá, os médicos do coração, os médicos, os psiquiatras, quer dizer, esta especialização é altamente prejudicial do ponto de vista do sistema, porque o sistema isto funciona numa unidade. Portanto, os bons médicos hoje são os médicos que conseguem dominar tudo. Eu já referi isso, os próprios psiquiatras hoje, sabendo nós que a serotonina é 95% criada no intestino, é lógico, um bom psiquiatra é aquele que sabe de nutrição, a nutrição que não inflama o intestino e que no fundo acaba por criar a serotonina que é necessária, ultrapassando os problemas que estão associados a depressões, etc, etc, etc. Enquanto, por exemplo, os medicamentos fazem pouco do ponto de vista da serotonina. O que fazem é, para além dos efeitos nefastos que aquilo tem, é no fundo reter a pouca que existe no cérebro, não é? Essa é a tentativa dos fármacos, não é? Mas nós temos é que aumentar a serotonina, não é? E aumentar a serotonina é pôr as pessoas a comer bem. Eu só vos queria aqui também trazer outra coisa que é, nós sempre achamos que o problema é dos outros e que as situações são objetivas, mas não é bem assim, não é? Uma mesma coisa para uma pessoa é entendida de uma maneira e para outra é entendida de outra maneira. Portanto, a percepção, que é no fundo esta linha que eu já vos expliquei aqui dos biólogos atuais, que o importante hoje, o grande órgão, por exemplo, o nosso grande órgão é a pele. A pele, isto é a relação que temos com a realidade.
E essa realidade, e é mais a forma como interpretamos a realidade que é decisiva do que propriamente a própria realidade objetivamente. Para uma pessoa, uma determinada realidade pode gerar uma depressão, para outra pode gerar uma oportunidade que gera um grande desenvolvimento. Portanto, estamos a falar dos paradigmas internos que interpretam a própria realidade. Isto é a minha veia filosófica, não é? Que eu trouxe para aqui, não é? Depois há aqui este homem que ultrapassa completamente, não é? Se as pessoas lerem o Damásio, veem que isto é uma revolução, não é? Quando li Damásio pela primeira vez, em 2004, quer dizer, falar de Descartes que para mim, não é? Eu nunca gostei do homem, não é? Não gostei do homem, não tenho nada contra o homem, nem o conheci, como é lógico, não é? Mas não gostei nunca da filosofia dele. Porquê? Porque, quer dizer, eu penso logo existo, quer dizer, é um bocado ao contrário, não é? Eu existo, eu sinto e depois eu penso. E António Damásio, que é um homem das ciências atuais e com os métodos que temos hoje para ler o cérebro e a atividade cerebral, nos vários livros, olha, o último é este que está aqui, não é? Sentir e Saber, que saiu agora na sexta-feira passada. Já aqui está, estão a ver? E o que ele diz no essencial é que nós não somos racionais. Aliás, a racionalidade e o pensamento é uma máquina de resolver problemas que qualquer amiba tem, que qualquer célula unicelular tem do ponto de vista do que é o consciente. E ele faz a distinção entre a consciência da própria consciência, porque nós temos milhares de atividades conscientes, isto é, as nossas células estão programadas conscientemente para fazer as coisas, senão não funcionavam. Agora, a parte da representação da realidade, que é a consciência de que temos consciência, essa parte, diz ele, é uma máquina de resolver problemas, de a representar, de parar e de calcular e de me preocupar ou definir estratégias. Isso é uma evolução da vida. Mas isto coloca-nos dentro da nossa condição de animais e coloca-nos noutro prisma. Nós decidimos tudo pelas emoções. Este é que é o grande problema, e as pessoas achavam que não, nós temos que pensar e não devemos retirar as emoções dos pensamentos e da racionalidade. Isso são os psicopatas não têm emoções nenhumas, e portanto como não têm emoções pensam, e eu acho que isso é um bocadinho, é normal ser psicopata. E porquê que ele diz com alguma razão, ele diz lá isto, dá este exemplo, não é? Eu escolho uma casa, por exemplo, porque dentro daquela casa que eu vou visitar para comprar, tem lá, por exemplo, uma lareira. E quando eu era criança, na casa dos meus pais havia uma lareira onde eu tenho ali uma série de emoções positivas e memórias positivas, conscientes ou inconscientes. Mas que quando eu vou ver aquela casa, por alguma característica da lareira que me identifica isso, eu tenho uma emoção positiva. E ao ter essa emoção positiva eu decido comprar essa casa. É assim, é a mesma coisa quando uma mulher vai comprar um par de sapatos, entra dentro de uma sapataria, escolhe uns sapatos, os outros são todos feios. Onde é que está a racionalidade disto? Porquê é que ela escolhe aqueles sapatos? Porque aqueles sapatos têm alguma característica de outros que ela teve, que lhe deram uma emoção positiva, e essa emoção positiva determina que ela identifica aqueles e exclua todos os outros. Objetivamente, onde é que está a decisão? Está na emoção. Não está no pensamento ou na racionalidade. E António Damásio, no fundo, acaba, por isso é que porque o projeto racionalista do século atual é um projeto da filosofia de Descartes. E ele diz o erro de Descartes. Isto é, do ponto de vista neurológico, a construção do homem é de animal e é emocional. E afinal o pensamento é um mero criador de emoções também, porque nós ao nos preocuparmos, ao fazer previsões, ao fazer esta gestão da máquina de resolver problemas, estamos a criar emoções também. E estamos a fazer, os próprios pensamentos estão a ser construídos em função desses modelos de sentimentos. É aqui, entra o sentimento aqui. E o sentimento é uma junção de emoções e de representações, sem dúvidas, de pensamentos, de ideias, como é que a realidade funciona, de conhecimentos cognitivos, de tudo isso junto com as emoções básicas e as secundárias, constroem um sentimento, e esse sentimento determina duas coisas: se é positivo eu fico tranquilo,
esse sentimento gera-me emoções básicas de amor ou de alegria, que me permite estar seguro em qualquer lado, ou gera medo. E no medo eu paraliso, ou ponho-me à defesa, ou fujo, ou ataco. E pronto, e o Damasio até diz isto, não é? O homem está evoluindo para conciliar a emoção e a razão. Bem, eu não sei se já não conciliou. O não conciliou no sentido de que nós achávamos que a razão é que dominava tudo, mas não domina, não é? A própria razão está completamente dominada pela emoção. E os juízes também, quando decidem, também estão carregados de emoção. E isso é muito bom para eu ter a liberdade para decidir bem. Porque eu, quando estou a fazer alguma decisão, eu estou sempre a perguntar: Joaquim, isto é da tua vida pessoal? Isto é de alguma emoção que tu tens? Querem mais capacidade de me defender de mim próprio do que ter a noção de que eu funciono assim? Porque senão temos discursos muito formais. Não, eu sou completamente isento. Então não deve ser de Marte, porque cada terra não é de certeza, não é? Porque nós não somos assim. Nós somos emocionais, funcionamos pela emoção e estamos condicionados pelas nossas circunstâncias, daquilo que fomos em criança, etc, etc. Portanto, saber isto é fundamental, não é? Por outro lado, quer dizer, temos aqui um outro problema, que é, se eu estou a falar de comportamento, eu tenho que saber que tanto as emoções fortes como as emoções fortes positivas, negativas ou positivas, são tramadas. Porquê que são tramadas? Porque elas são tendencialmente eternas. Se eu não mexer nelas, elas são eternas. Toda a gente tem a experiência de grandes amigos que tiveram muitos anos sem ver. Muitos têm, eu tenho. E é engraçado, quando eu os vejo 10 anos depois, parece que não mudou nada. Não mudou, meus amigos. É que não mudou. Para eu, o sentimento é tendencialmente eterno. É chamado quântico, não tem espaço nem tempo. Portanto, 10 anos depois não aconteceu nada, eu continuo a gostar daquelas pessoas da mesma maneira. Só acontecerá alguma coisa se eu mexer naquilo, se eu mexer naquele sentimento, isto é, se eu introduzir alguma coisa que no fundo faça uma alteração daquele quadro sentimental que faz a gestão muito inconsciente da relação que eu tenho com uma pessoa. Se é uma coisa negativa, eu ouço mal a pessoa, funciono mal com ela, eu tenho dificuldades em ouvi-la, eu comunico muito mal com ela porque lanço-lhe um conjunto de energias negativas para ela que ela absorve, e a nossa relação, se não for mexida, tenderá a perpetuar-se a propósito de tudo. Isto acontece tanto aqui na relação das responsabilidades parentais. Porquê? Os pais ficam super magoados na conjugalidade e depois levam essa zanga e esses modelos sentimentais negativos para os assuntos dos filhos. E em cima dos assuntos dos filhos acrescentam. E portanto... e em cima disto acabam por ter... Eu não sei se consigo colocar aqui este vídeo para mostrar uma coisa... Vocês não devem estar a ver agora, para não... Deixa-me lá compartilhar isto. Está aí uma pessoa a levantar a mão. Que eu tenho isto. Bem, não consigo. Mas também não estava aqui. O que é que eu fiz? Não consigo, olha. Se calhar por causa do mesmo problema que o Pedro estava a ter, será? Em full screen? Culpa é do Pedro. Minha é que não pode ser. Não se esqueça que para partilhar não pode estar em full Mas screen. não consigo. Porquê? Já agora queria passar. Está aqui. Estão a ver agora? Pedro, estão a ver? Não estamos a ver, certo? Estão a ver, não estão?
Não. Esta senhora criou Doutor, esta matilha, não estamos a ver. porque a mãe deve ter morrido, não sei. E depois lançou-a Ela voltou sem som. no mundo selvagem. Foi lá 5 anos depois. 5 anos depois representa nos lobos ou nos cães cerca de 30 anos de um humano. E se repararmos, ela foi lá 30 anos depois e os lobos gostam dela como se fosse hoje, como se fosse na altura em que ela os lançou no mundo selvagem. Se fôssemos nós éramos comidos por esta matilha. E eles conseguem identificar por força das emoções, conseguem identificar a mesma pessoa que os criou. Vejam como isto é eterno. Mas nós todos, como eu também referi, todos nós temos essa experiência. Todos nós. Ou pelo menos muitos têm. Eu agora vou voltar. Deu para ver, não deu? Não, não deu. Não deu? Não. Querem ver outra vez? Que horas são? Vamos lá ver. Calhar Temos 10 minutos. Vai, então não, então esqueçam. Deixa-me lá meter aqui. E temos aqui já algumas questões. Ora, é esta mesmo. Deixa-me lá meter o resto para eu acelerar isto rapidamente só para mostrar o protocolo. E depois passamos para as questões. Já tem aí isso, você? Mas não está a dar som. Tela 1. Estão a ver o PowerPoint agora ou não? Agora estamos. Pronto, então eu vou lá acabar só para vocês verem aqui o protocolo. Só queria trazer aqui outra coisa que é, se este comportamento é assim, vamos só aqui trazer 3 ou 4 formas de alterar o comportamento. Eu sei que o comportamento está cheio de cognição, isto é, como é que a realidade funciona, a culpa é dos outros, não é minha, não é o inconsciente que decide, tudo isto as pessoas me trazem. Uns mais profundo, outros menos profundo. Como é que eu posso alterar isto nas pessoas? Introduzindo conhecimentos. É um que chamam na psicologia terapia cognitiva, que é o organismo humano responde primordialmente às representações cognitivas sobre o seu meio e não ao seu meio. Estas representações cognitivas encontram-se funcionalmente relacionadas com os processos e parâmetros de aprendizagem que no essencial é mediada cognitivamente, isto é, pensamentos, sentimentos e comportamentos são causalmente interativos. Isto quer dizer o quê? Se eu tenho uma pessoa que está em conflito com outra, eu tenho que verificar onde é que ela está do ponto de vista cognitivo. Como é que ela avalia o seu comportamento, o que é que ele está a gerar, o que é que ela pensa da realidade, se ela conhece a mecânica do desenvolvimento dos filhos, o que é que isto vai acontecer a eles, etc, etc. Se eu introduzir outros comportamentos, foi o caso daquele advogado com todo o seu cliente, em que ele ao ler o meu livro recebeu um conjunto de informações sobre os efeitos reais dessas feridas invisíveis na vida dos filhos, fez com que ele alterasse o seu comportamento. Porquê? Porque ele alterou o sentimento. Porque ele tinha cognições erradas e essas cognições geravam a sua capacidade de ter comportamentos disfuncionais do ponto de vista do interesse da filha, não é? Mas nem todos têm capacidade chamada insight imediata e às vezes é obrigá-los a gerar a ter comportamentos como, sei lá, fixar regimes provisórios mais apertados do ponto de vista, por exemplo, uma residência alternada no meio de um conflito faz isto muito. Porquê? Eles têm um conjunto de cognições sobre as coisas, que a residência alternada é mau, andar dali para acolá, isto e aquilo outro. Eu explico isso não é assim, mas também não acreditam. Mas quando eles veem os filhos bem, quando eles próprios começam a sentir a felicidade e a tranquilidade dessa realidade familiar, aí passam a alterar o seu próprio sentimento em função daquilo que viveram, que gerou também emoções positivas. E depois temos aqui as tais terapias ocupacionais do Pedro, que é o quê? As pessoas não conseguem fazer isto do ponto de vista cognitivo, no entanto, se eu as sujeitar a um conjunto de atividades geradoras de emoções positivas, como o cérebro tem uma capacidade chamada plasticidade, se eu as sujeito a isso, elas fazem reorganizações do seu sentimento. E isso foi o que nós vimos, Pedro, foi o que nós vimos com o caso da Maria Inês. Vou trazer aqui a Maria Inês.
Da Maria Inês e não só, mas a Maria Inês há de ser sempre a nossa primeira grande conquista. Pois foi a grande primeira vitória, não é? A Maria Inês tem uma história, pronto, também autorizou que a gente colocasse isto aqui. É assim, é uma história de grande conflito entre os pais. Isto começa por volta dos 6 anos e esta miúda com 12 anos começa a ter ataques de pânico, fobias com cães, fobias com a escola, fobias até a andar, por exemplo, do pai, tinha uma fobia do pai, se o pai ia num lado da rua passava para o outro. Isto começa como? Como é que ela desenvolve esta fobia? Ela desenvolve esta fobia depois da separação dos pais e do conflito, que chega à minha mão, o processo já estava, não sei em que letra é que estava, chega à minha mão com este panorama brutal. Esta miúda nem conseguia entrar no tribunal. Quer dizer, e portanto, o que é que fizemos? Primeiro fizemos o trabalho dos pais e eles ficaram mais tranquilos. Mas depois continuávamos a ter a miúda com o problema, porque a miúda já tinha incorporado um conjunto de reações que geravam problemas gravíssimos. Como é que eu resolvo o problema da miúda? Com pedopsiquiatria, peço desculpa, não dou-lhe medicamentos, não é? Não dava, não é? Quem a acompanhava era a doutora Ana Vasconcelos, não é? Portanto, não conseguimos resolver. Então foi aí que eu chamei o Pedro para fazer a intervenção. E a intervenção tinha duas vertentes. A primeira vertente era gerar nela uma coisa, que ela estava com um problema de não só da sua própria autoestima, mas também de empoderamento. Esta mãe, com este conflito todo, também gerou nesta miúda muita insegurança. E o Pedro definiu uma estratégia que foi torná-la treinadora de cães. E ao treiná-la treinadora de cães, o Pedro o que fez na sua estrutura foi, no fundo, dotá-la de capacidade de ficar tranquila na realidade normal, sem ativar excessivamente as amígdalas do medo, as amígdalas que geravam medo e as paralisações associadas. Porquê? Porque o Pedro, em função das capacidades de liderança que ela tinha que ter ao ensinar o cão, acabou por nela fazer essa alteração dentro dela. E tinha um outro objetivo, que era introduzir depois ela a ensinar o próprio pai. Isto foi um processo, não vou ter tempo para explicar tudo, mas foi um processo de avanço e de recuo e de grande interação. Até nós, no meio, a miúdo há alturas em que quebra, e o Pedro telefona-me uma vez, estava eu nos Açores, julgo eu, a subir lá para cima no meio de umas vacas, e o Pedro telefona-me e eu telefonei à Maria Inês com a autorização da mãe e usei ali a autoridade para ela para dizer, desculpa Maria Inês, mas tu tens que fazer o que nós estamos a mandar fazer, sou pena de acabarmos a terapia dos cães. E ela não queria isso. E foi esse impulsozinho, pode parecer pouco, mas foi a gestão da equipa, as dificuldades do Pedro, a interação comigo e a interação que o Pedro tinha com a Lúcia que fez esta alteração. Qual foi a alteração? A alteração é que esta miúda ainda hoje vai ao pai tranquilamente e deixou de ter qualquer tipo de fobia, e a doutora Ana Vasconcelos perdeu uma cliente e nunca mais tomou medicamentos nem nada. Esta mãe e este pai estão eternamente agradecidos a nós. Mas isto resulta dos conhecimentos que temos, de onde vem o comportamento, como é que se altera a emoção, como é que se altera o sentimento, e depois definir essa estratégia e trabalhar em equipa e em proximidade, em que não estamos a disputar, os advogados não estavam a disputar para ganhar nada, estavam todos a ajudar os pais, no fundo, a caminhar no mesmo sentido e chegamos lá. Agora, se o processo está preparado para os senhores advogados fazerem requerimentos e ganharem o processo, ganham alguma coisa. Ganhavam, neste caso, um ganharia, outro não ganharia, foi o que aconteceu até chegar à minha mão, pensam eles, porque esta miúda é que perdeu sempre. Esta miúda estava a desenvolver uma coisa próxima de uma doença psiquiátrica, não podemos esquecer que ela tinha 12 anos, e portanto isto tenderia a agravar, porque os modelos dela já eram de reação excessiva da sua emoção, não é? Eu vou só mostrar o próprio protocolo, tá bom? O protocolo tem esta estrutura, e vamos acabar. E qual é esta estrutura? Isto começa com as conferências de pais, e eu começo sempre por ouvir as crianças, eu ouço todas as crianças a partir dos 4 anos. E o que é que se ouve das crianças? Mas uma criança de 4 anos fala pouco. Fala muito, não é? Uma criança de 4 anos que estava com o pai, dizia-me, e eu perguntava-lhe assim, e perguntei-lhe assim, então mas o teu pai, tu falas com a tua mãe ao telefone? Olha, sabes, quando a minha mãe telefona, o telefone avaria. Não avariava, não. Ela estava a dizer que o pai desligava o telefone, não é? Portanto, ou uma criança de 2 anos em que a mãe dizia, aí foi porque a mãe dizia que não havia vinculação ao pai. Não há, então chamem lá a criança, não é? E eu coloquei a criança
a entrar no gabinete com os 2 pais lá dentro, e a mãe estava primeiro, ela passou pela mãe e o pai estava sentado, ela meteu-se entre as pernas do pai e meteu a cabeça no colo do pai. Acabou a alegação de que não havia conflito, que não havia vinculação, porque aquela criança nem olhou para a mãe, foi-se meter, foi-se agarrar ao pai. E portanto, é lógico que quanto mais pequenas, eu só chamo crianças de 2 ou 3 anos, se existirem estas questões em que eu vou observar, uma criança de 4 anos já começa a dizer algumas coisas, com muita sinceridade, porque as crianças até por volta dos 6 anos têm consciência, mas não têm consciência que têm consciência, e portanto mentem muito pouco. Também são muito manipuláveis, mas não mentem tanto. Portanto, o que elas dizem e as perguntas que são feitas é, no fundo, para perceber quem é que é importante na vida delas, se é o gato, se é o cão, o pai, a mãe, a tia, a avó, a vizinha e não sei o quê. Porquê? Porque se eu sou sistémico, eu sei que o comportamento daquela gente toda está controlado pelo sistema daquela miúda e os pais têm os seus próprios sistemas. E, portanto, não é só o comportamento do pai que me interessa, nem da mãe. É quem é que está a influenciar todo o sistema. E às vezes é a avó, às vezes é o padrasto, às vezes é a madrasta. E quer dizer, reparem, o processo está preparado para ter um requerente e um requerido, ou 2 pais, não é? Não está preparado, embora hoje se diga que se deve chamar toda a gente. E, portanto, eu faço essa análise, porque também sei que o próprio comportamento não é individual, é sistémico. Portanto, ouvindo a criança, eu sei mais ou menos como é que ela está. Agora, se uma criança de 5 anos, como foi aqui há um tempo, fomos lá falar dos patos, do avô materno, da tia materna ou da tia paterna, era não sei do quê, fala do pai e da mãe tranquilamente, eu já sei que quando aqueles pais entrarem eu não tenho nada a fazer. Digam-me lá como é que querem, vocês já funcionam bem. Eu não tenho que decidir o que é que vocês vão fazer, posso até, se me pedirem a opinião, eu dizer o que é que eu acho melhor para o interesse da criança, ou o mais adequado em função da vida deles, mas não estou nada preocupado. Agora, se eu venho uma criança com medo, que se tem dificuldades em entrar no gabinete, se começa a dizer mal do pai ou da mãe, e eu vejo que há ali um conjunto de manipulações, eu sei que o sistema dela está profundamente afetado, e então passo para a segunda parte, que é a audição dos pais. E outras pessoas que estejam eventualmente lá. Normalmente nunca estão no princípio, não é? Porque a gente faz o estudo para ver aqui, só depois de eu ouvir a criança é que sei se há aqui mais pessoas e quem é. E normalmente é na segunda conferência que eu chamo outras pessoas, ou logo a seguir marco outra conferência para ouvir alguém que eu acho fundamental. E se há conflito, é feita esta terapia cognitiva, isto é, da avaliação dos pais, de onde é que eles estão, eu estou a avaliar onde é que eles estão a cair, que erros é que estão a cair. E ao avaliar isso, eu normalmente, quando fazia esta informação das terapias cognitivas, adequava diretamente a isso. Atualmente continua a ser assim, porque com o Covid deixou-se ter as sessões conjuntas. Mas o que era feito, quando havia sessões conjuntas, davam um panorama global sobre estas questões, sobre a questão da vinculação, da mecânica do desenvolvimento, as questões interdisciplinares do conhecimento e depois... na conferência de pais do CUR, isto é, apenas só com o pai e com a mãe, em função do que eles depois vão me devolver, porque isto agora começa ali, na primeira aqui, eu começo pela terapia cognitiva até antes de ouvir a criança, e portanto aqui já ouvi os pais e eu vou adequar o que vou dizer do ponto de vista da transmissão cognitiva dos conhecimentos em função da forma como aquela audição dos pais correu e o diagnóstico que eu fiz sobre aquilo que está a bloquear e a gerar o comportamento, isto é, que sentimento é que está ali. E pronto, se isto é suficiente, chegamos a acordo. Se não é, defino o trabalho da audição técnica especializada, onde aparece o Pedro e toda a equipa. Que equipa é que tenho? No caso do Pedro, o Pedro aparece segunda, portanto eu tinha 2 técnicos. Tinha o técnico, era a Lúcia, que continuava a trabalhar o pai e a mãe, e tinha o Pedro a fazer o trabalho com a miúda e com o pai. E isto foi feito assim quase até ao fim. Houve uma altura depois que a doutora Lúcia saiu, porque entretanto já não havia mais nada para fazer com os pais, porque estes pais passaram de inimigos a amigos literalmente. Inimigos a amigos, literalmente. Completamente tranquilos. E esta equipa é definida e pronto, e são usados os meios que estão instalados e é marcado logo uma conferência para no fundo fazer a avaliação. Quando voltamos para a segunda conferência, mais ou menos 5 meses depois, para já, definindo a data imediatamente, as pessoas sabem, eles estão a trabalhar aqui, que durante este período têm que fazer trabalho. Cria aqui um deadline. E segundo, depois da conferência, nós vamos avaliar como é que as coisas correram.
começamos por ouvir a criança e a criança vai falar sobre a evolução, piorou, melhorou, normalmente melhora. E se nós depois vamos para uma sessão de trabalho, quem é que está na sessão de trabalho? Antes de ouvir os pais. Então os técnicos que estiveram, neste caso era o Pedro, a doutora Lúcia, o procurador, o juiz e os advogados, de ambas as partes. Acho que o pai não tinha advogado, a mãe é que tinha. Mas pronto, às vezes são 2 advogados e todos fazemos uma sessão de trabalho. Os advogados trazem a versão dos respectivos progenitores e os técnicos vão relatar o que é que se passou. Se repararem, não há nada escrito e é bom que não haja, porque estas pessoas não estão em condições. Se o Pedro falasse sobre a interferência da mãe numa determinada altura com as dificuldades dela, iríamos comprometer a colaboração da mãe. Nós tivemos que dar tempo à mãe para ela também perceber tudo isto e confiar em nós e, portanto, quanto menos juízos de valor fizéssemos sobre ela, que também estava em sofrimento e é um ser humano, melhor. E porque toda a vez que fazemos ou escrevemos alguma coisa comprometemos a intervenção, porque o técnico que o escreve é mais ou menos excluído e mesmo assim não escrevendo, o Pedro sabe, quando a coisa não está a correr bem, começam logo a colocar em causa os técnicos, não é? Pronto, e aqui na sessão de trabalho, se está tudo bem, passamos para aqui e chegamos a acordo. Se não está e se é preciso alterar alguma coisa aqui, alteramos e continuamos, e mais 5 meses até depois, se conseguir atingir uma alteração no sistema, de forma a que a criança fique tranquila entre o pai e a mãe e possa fazer o seu desenvolvimento no seu crescimento de forma saudável com toda a gente na vida dela. Dizem-me a mim, às vezes, quem faz crítica a este tema é que os pais não são obrigados a ser amigos. Não, mas se não forem amigos, ou se não tiverem uma relação positiva, porque não há relações neutras, a relação é positiva ou negativa, não tem que ser super amigos, mas tem que ser positiva. Se não estiverem tranquilos, as crianças não se desenvolvem. Os pais têm o direito de não ter competências, ou de perder competências. Não têm, não é? Portanto, as crianças é que têm direito a ter um ambiente que gere desenvolvimento. Elas não têm a culpa da separação dos pais e os pais pedem desculpa, mas na regulação das responsabilidades parentais só têm responsabilidades, não têm direitos. E não têm o direito, designadamente, de, no fundo, se dar mal, porque ao fazer isso estão a prejudicar e de que maneira o seu próprio filho, não é? E a maioria destes pais não faz isto voluntariamente, nem nunca faz com a noção verdadeira dos próprios efeitos que isto tem, não é? Aqueles quadros que eu mostrei lá atrás das doenças, por viverem situações adversas na primeira e segunda infância e na adolescência, quando são mostrados os pais, muitos deles ficam completamente impressionados, não é? Porque aquilo não é brincadeira nenhuma e não se pode pensar que isto só acontece com os filhos dos outros, acontece com os nossos. Pedro, tem que me ir embora, não é? Quase na nossa hora. Tenho aqui só uma questão, que é, quer parar aí a partilha? Isso, ótimo. Tem uma questão, tinha uma outra antes, mas já foi respondida. Tenho aqui uma questão, que nem é uma questão, é uma curiosidade, que eu sei a resposta, mas que é, como é que o Dr. Joaquim é visto pelos seus pares? Quando integra nas suas decisões conceitos baseados em constelações familiares ou intervenções com animais? Não, como vocês devem compreender, estas decisões não são propriamente, não têm sentenças, não é? Aliás, os processos sofrem um bocado disso, porque aquilo chega a acordo e depois não tem nada escrito, não é? Atualmente, como o Pedro sabe, nós agora, quando se apresenta a parte final em que se vai pagar aos terapeutas externos, às equipas externas, eles fazem uma descrição do que fizeram e da evolução, para que fique alguma coisa registada, não é? Mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre constelações se tiver que ir para as decisões judiciais e dizer, aliás, se virem uma sentença minha de, por exemplo, de residência alternada, que eu não tenho nenhuma definitiva, tenho várias, são provisórias, mas ela tem que ter um formato de sentença e tem que ter factos e tem que ter fundamentação. Ali estão muitos dos conhecimentos que eu passei aqui. Estão estes quadros sobre os efeitos, estão questões sobre a vinculação, estão questões sobre as constelações no sentido das hierarquias que existem entre os pais e os filhos, que todos nós concordamos, aliás, nem sequer a maioria dos conceitos das constelações estão, aliás, então, por exemplo, a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, é uma lei que é usada nas vendas, que é o quê? É as pessoas que oferecem um rabuçado e depois vendem um carro. Porquê? Porque gera um desequilíbrio
entre o dar e o receber, e ao darem qualquer coisa de menor valor, deixam a outra pessoa disponível para comprar qualquer coisa. Isto é o usar da lei do equilíbrio entre o dar e o receber, criando um desequilíbrio, gerando uma própria venda. Estão a ver? Portanto, a questão das hierarquias entre os filhos, dos filhos e os pais, também existe. Os pais não estão ao mesmo nível dos filhos, não são amigos dos filhos. Os pais são sempre os pais, os avós são sempre os avós. E isso é uma coisa que é natural à vida, e é bom que os filhos respeitem sempre os pais, assim como os pais os filhos, mas não estão propriamente igual. A ideia de pertencer, desculpem-me, todos nós somos mais fortes ou menos fortes, como validamos as nossas raízes. E a ideia de que eu pertenço a um pai que fez tudo por mim e a uma mãe com os seus defeitos, é certo, mas que me deram a vida e que me deram a educação que deram, gera-me a mim uma fortaleza brutal se eu tiver deles uma grande consideração, e deixam-me muito vulnerável quando eu não os aceito por esta ou por aquela razão e quando tenho ressentimentos com eles, e isso vai depois influenciar toda a forma como eu lido com os outros. O que o Bert trouxe era uma coisa que toda a gente já defendia. Pô, aliás, chamou-lhe constelações por uma questão de sistema de família e não por astrologia. Aliás, ele tem um conceito de sistema, mas isso só está provado pela física quântica, que nós funcionamos em sistema, não funcionamos na separatividade. Portanto, as constelações em si, também quem vê as constelações, eu não tenho neste momento constelações em Mafra, sequer. Portanto, as constelações que eu introduzi em Portugal, através da Leonor, foi uma experiência que eu trouxe, bem conseguida, muito bem conseguida, e resultou de um estudo que foi efetuado por mim. A maioria das pessoas faz críticas sobre as constelações, como estava uma advogada há dias a fazer. Eu não concordo consigo em relação às constelações. E eu perguntei, a doutora estudou as constelações, leu os livros, viu o enquadramento científico que está por trás daquilo? Não vi. Então como é que não concorda? É nisto que estamos. Portanto, eu não tenho problema nenhum numa sentença de explicar a nível do que o Bert disse, e muitas vezes falamos sobre as competências parentais, que é um pai que se coloca ao mesmo nível ou inverte os processos, como tinha hoje um pai que invertia os processos. O que era? Ele é que achava que os filhos deviam de proteger. Ora, isto gera um problema brutal no sistema. Ou se os pais acham, eu conto tudo aos meus filhos. Às vezes digo na brincadeira, não é bem na brincadeira, porque o disparate dizer que conto tudo aos meus filhos é tal. Então porquê é que você não conta a sua vida sexual? Quer dizer, nós não contamos tudo aos nossos filhos. Nós contamos o que eles podem ouvir em função da idade que têm e em função do que é ideal para ele. Há mentiras que são ótimas para os filhos. Dizer mal de um pai, mesmo que seja verdadeiro, é o pior que se pode fazer, ou de uma mãe. Porquê? Porque ele vive da representação do modelo e ele próprio tem o pai e a mãe dentro dele. E a representação que tem do pai e a representação que tem da mãe depende também da forma como o pai vê a mãe e a mãe vê o pai. E se isto é assim, é bom que as mães mintam e os pais mintam. Para quê? Para que eles representem o melhor possível o pai e isso não gere problemas no desenvolvimento. Mas eles um dia sentem que foram enganados. Sim, e o que é que os miúdos dizem quando eu pergunto? A minha mãe andou-me a enganar, dizia-me um adolescente aqui há um tempo. A minha mãe andou-me a enganar em relação ao meu pai. Foi? Então, disse que o meu pai não vinha porque estava a trabalhar e não sei o quê, pois eu descobri que aquilo não era verdade. Então como é que tu te sentes em relação a... Como é que tu interpretas isso que a tua mãe fez? A minha mãe fez isso porque gostava de mim. Quer dizer, os miúdos são super justos e a mãe fez isso bem para proteger o filho, porque a verdade maltratava. Portanto, dizer a verdade a um filho, qual verdade? É que parece que coloca os filhos ao mesmo nível dos adultos, e que nós podemos discutir as coisas a nível de igualdade, mas uma criança não é um adulto. E, portanto, nós devemos dizer aos filhos aquilo que é possível dizer e em função das necessidades deles. E não estar a dizer coisas, como se diz tantas vezes, negativas, que depois muitas delas acabam por ser autênticas alienações. E que geram nos miúdos um brutal ambiente estressante, destruindo os próprios filhos. Portanto, quer dizer, e esta ideia de que os pais estão em hierarquia diferente, e mesmo os irmãos mais velhos em relação aos mais novos, também não é por acaso a gente vê isso. Os nossos filhos mais velhos protegem sempre os mais novos. Porquê que isto é assim? São as leis da vida. São assim. Os mais velhos são sempre os mais protetores dos mais novos. Eu que sou o caçula sempre fui o mais protegido. É porreiro, não tive que proteger ninguém, a nível da irmandade.
Mas quando eu percebi isto, isso é engraçado. A minha irmã ainda hoje, eu às vezes dizia assim, a minha irmã, que tem mais 7 anos que eu, oh mano, eu já não tenho 10 anos, eu já não tenho 5. Mas não, ela fazia aquilo porque essas são as leis da vida, ela era a mais velha. E o irmão mais velho não está na mesma hierarquia em relação ao irmão mais novo. E esta ideia de igualdade é um bocado do 25 de Abril, a gente sempre achou que era tudo igual, não é? Só havia direitos e tal, não havia responsabilidades e não haviam leis. E o que o Berto trouxe foi leis para a vida. A vida tem um conjunto de leis, lamento. Ou nós estamos a agir de acordo com a lei, isto é, o pai está no seu sítio, a mãe está no seu sítio, o filho está no seu sítio, e então o sistema funciona sem nenhum tipo de stress, ou se invertemos estas leis, acabamos de ter problemas, mas mesmo entre os cônjuges, se há ali uma pessoa que dá muito ao casamento e outra não dá, temos problema na relação. Também aqui tem que haver equilíbrio. E todos nós, eu que sou divorciado, sei como eu violei tanta vez essa lei. E portanto, porque também nem tinha a noção que ela existia. E nós nem não nos apercebemos, não é? E as pessoas acabam por... E esses são os problemas dos casais, por exemplo, quando se trabalha casais, sabe-se isso hoje, e isso é muito importante para ver se as pessoas sentem que há equilíbrio entre o dar e receber, de forma a que o casal esteja bem. E por aí fora. Muito Portanto, bem. como é que eu sou visto pelos colegas? Pá, claro, eu era visto ao princípio como um ovni, hoje já não é tanto assim, mas é verdade que o sistema, e muito do que me está a acontecer agora, reflete o desconforto de quem pensa de forma diferente. Mas foi o Galileu, com o devido distância, porque eu não sou Galileu, não é? Mas foram todas as pessoas que pensaram diferente, sempre foram atacados. E, portanto, alguém me dizia, no meio desta tempestade que eu estou a passar, isso aconteceu com toda a gente. Portanto, só tens que aguentar, manter-te firme e avançar. E é isso que eu estou a fazer, não é? Tranquilamente, dentro do possível. E não o está a fazer sozinho. Alguém já me chateado. E não o está a fazer sozinho. Pois não estou, já tenho muita gente. Estamos incondicionalmente do seu lado. Pronto, está na nossa hora, é sempre muito bom ouvi-lo e ficaríamos por aí afora, mas não tarda temos o Benfica a jogar, não é? E também temos que fazer aqui uma pausa, que às 21 temos outra aula. Okay. Tem aqui várias mensagens a agradecer e a parabenizá-lo pelo trabalho. As questões estão todas respondidas. Não sei se existe mais alguma questão que queiram colocar ao Dr. Joaquim. Não havendo, se calhar iríamos tentar passar então o nosso vídeo para terminar. É uma peça muito curtinha e terminar a aula desta forma. Não sei se o Carlos está desse lado. Estou agora a partilhar. Muito bem. Então, desejo a todos muito boa noite e vou ver o meu Benfica, se não se importam. Não temos som na peça. Quer que eu experimente? Deixa lá ver se o Carlos, entretanto... Eu mandei o link também para o Carlos. Mandou para mim? Mandei para o Carlos e mandei para si também, mas deixa lá ver se o Carlos conseguir. Uma ótimo, experiência pioneira em Portugal, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mafra e o Tribunal de Família e Menores do mesmo concelho recorreram à terapia ocupacional com cães no apoio aos menores. Dentro de um projeto que nós desenvolvemos aqui, que eu chamo Justiça Restaurativa, que é uma justiça que não visa a decidir quem ganha ou perde, é uma justiça que visa que os pais ganhem, que as mães ganhem e que, no fundo, as crianças ganhem igualmente. A experiência permite ganhos em termos de tempo de conclusão dos processos e dos próprios gastos do tribunal. Aliás, quem faz coisas diferentes é sempre atacado, não é? Um dos ataques que me faziam era estar a criar custos ao Estado, não é? Eu então fiz contas quanto é que eu gastei num ano judicial. Contabilizado até o fim de maio gastei 5.000 euros. O recurso à terapia surgiu após uma demonstração. Faz uma demonstração numa das escolas do nosso concelho com crianças com necessidades educativas especiais e aí fez-se luz. E eu pensei, por que não aproveitar esta terapia com os cães para servir de desbloqueio numa consulta de psicologia? No espaço de 5 meses foram apoiadas 6 crianças. Da cumplicidade com os cães, em que ela é que toma aqui a dianteira mais do que propriamente com os adultos,
haveria aqui um outro envolvimento para que ela pudesse ser capaz de desenvolver as capacidades que estão dentro dela, mas que com os adultos ela estava com dificuldade. E o que foi acontecendo é que me parece que ela começou a ganhar mais confiança. Graças a um trabalho onde o treino dos animais acaba por ser decisivo. O cão deve ser sujeito a um treino rigoroso, em que nos garanta as respostas adequadas à medida que vamos desenvolvendo a interação com a criança. O cão tem um dom, se é que nós podemos dizer um dom, de não julgar, de não avaliar, de não criticar, ouve. E esta é, para mim, a vantagem fundamental na interação com os animais. Resultados positivos foram rapidamente demonstrados. E foi extraordinário na primeira consulta que houve, em que teve de facto a psicóloga que fazia o acompanhamento do processo e em que esteve o cão serviu como desbloqueador e o difícil foi parar aquela miúda de falar. No Tribunal de Mafra, o recurso à terapia é promovido por uma equipa multidisciplinar num trabalho que demonstra provas crescentes. Doutor Joaquim, Era só já para está. Era só Sim, para é isso mesmo. Então, Quero vamos despedir deixar umas todos. palavras. Muito obrigada pelas mensagens, muito obrigada. E tudo bom para vocês. Alguma coisa que precisem, estou sempre por aqui disponível, no Facebook ou no Messenger ou através do Pedro ou quem quiserem, como quiserem. E obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela oportunidade, Pedro. Obrigado eu por estar sempre desse lado. E que ganhe o Benfica. Em relação aos participantes. Em relação aos participantes, muito obrigado pela vossa participação. Marcamos novamente presença para a aula das 21. Até já e um abraço a todos. Bem-ajam. Obrigado, adeus.